Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 24 de novembro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1757, 4 páginas, 37 logias e 7 máximos. O tema é autorresolução derradeira. A especialidade é a autoproexologia. Definição. A autorresolução derradeira é a postura da fase final da vida humana, pessoal, da consciência lúcida, enfrentada com autodiscernimento realista, cosmoético e prioritário, empregando teaticamente as técnicas do detalhismo e da exaustividade evolutiva. A culminação da vida intrafísica, a fase da mumificação com otimismo. Na argumentologia, nós temos a caracterologia com 20 autorresoluções derradeiras da consciência lúcida, intermissivista, cosmoética. Na remissiologia, destacamos 5 itens. Autorresolução, balanço pré-evoluciólogo, meta-existencial final, planilha evolutiva e proexograma. Frase enfática. A consciência lúcida, quando preparada através das décadas, vive as autorresoluções derradeiras no melhor período da existência intrafísica, o final da acabativa autoproexológica. Eu chamo a atenção aí da nossa deusa Minerva sobre a frase enfática. Dessa vez você não tem nada para reclamar. Você prepara dia a dia a época das autorresoluções derradeiras? Já definiu a própria Mega GESCOM? Agora, perguntas. O Energy Turbo Charger é popularmente conhecido nas academias de ginástica como plataforma. Conheço um casal praticante desse equipamento que me relatou fortes dores musculares, sem contar que um deles desmaiou durante a prática. Consultei meu cunhado, que é professor de educação física e trabalha como personal trainer em uma das academias aqui no interior de São Paulo. E ele não aconselha esse tipo de equipamento devido às lesões nas articulações. Ele soube de pessoas que praticaram algumas sessões desse equipamento e foram submetidas a várias sessões de fisioterapia devido às lesões causadas. Para concluir, a massoterapeuta da minha duplista também não aconselhou e relatou os mesmos tipos de lesões contadas pelo meu cunhado. Vocês estão confirmando as minhas suposições. A minha tese de ver lá o negócio balançar, isso aí vai pegar as juntas. E a batata, a articulação, batatoca. Eu pensei nisso devido aos meus processos de estudo de funcionalidade, sabe? A fisiologia humana. Eu tive a dedução. Tá certo, confirmou. Isso aí é uma vergonha eles estar vendendo esse aparelho. Deve estar fazendo mal para muita gente. Isso, olha, bem, é aquele negócio do shopping lá, aquela, sabe, especialidade, a grandona. Polishop que chama. Na tertúlia do último domingo, o senhor disse que os motivos da infertilidade do atual soma são o orgulho e o egoísmo. Poderia esclarecer, se possível, exemplificar? Não, o problema todo é o seguinte. A pessoa usou mal o corpo físico ginossoma, a parideira. E com isso, então, aquilo criou um problema e ela, então, quer sair daquilo e às vezes não pode, porque o processo está íncito. Está dentro do holossoma dela. Isso aí faz um reflexo no corpo humano. Então, o processo é egoísmo e orgulho. Primeiro, a vida esquecer isso. Pensar em outra coisa, fazer a gestação consciencial, mexer em consciência, esquecer a parte física animal. Na tertúlia do dia 23 de novembro, o professor falou que todo alcoólatra tem um assediador. Não. Eu não falei isso. Eu falei que tem assediadores, que esse varia infinito.
Então, quem é viciado em jogatina, como eu também tem, olha, é bom você urubu-servar, o que você acha? Hã? Que tal urubu-servar lá? Aquela como é que ele está falando, bem, é assim? É. Não, geralmente eu falo que está assim. É. Estou conseguindo controlar o vício desde que comecei a assistir seus vídeos. Sim. Então agora vamos dar um jeito de tirar esse assediador perto de você aí. Como posso me livrar do assediador? Olha aqui, ó. Tem 2 mulheres em torno de você. Aí, estamos falando aí. 2 mulheres. As mulheres são viciadas em jogos e elas estão em cima de você. Isso é a ludopatia. Venho tentando praticar o EV, sinto que a qualquer momento vou conseguir. Não insista, você vai conseguir sim. Insista aí. E já que eles mostraram essas 2, agora vai ser mais fácil de tirar, oportunamente. São 2 mulheres que estão influindo em você. Ando sentindo uma pressão no chakra frontal ao fazer o EV um pouco antes de instalá-lo. O senhor tem alguma explicação para tal pressão? Anota só e vê que seu desenvolvimento do processo da sinalética e está mexendo com o processo da clarividência. Combato o fanatismo religioso da família evangélica de minha noiva com os argumentos imbatíveis, lógicos e racionais da conscienciologia. Já foi, inclusive, taxado de anticristo. Isso aí é o primeiro mimo que a gente recebe, é ser anticristo. Eu sou anticristo há meio século. Caso eu venha a ter filhos, jamais vou admitir que uma consciência sobre minha responsabilidade, no caso um filho, passe por uma lavagem cerebral em igreja evangélica. Já deixei isso muito claro para minha noiva. Mas, depois de muito refletir, não estaria eu sendo duro demais e suprimindo os direitos da minha mulher na educação da criança? Não. O que você deve fazer não é ser peremptório, nem tirano doméstico. Nada de ser carrasco doméstico. Você deve expor que o negócio é errado e por que é. Mostrar o fanatismo, que é a superstição, a loucura. Eu quero dizer também que o caso do nosso amigo que está com parvovirose, nós vamos dar as energias vitalizadoras para ele. Fica firme. Já registrei o processo, estamos trabalhando. Ele vai melhorar. É um amigo nosso, pequenininho, sabe? Cachorro. Eu quero dizer também para aquele nosso amigo do irmão gêmeo, que aquele que insiste em beber até morrer, insiste com os processos que você vai conseguir superar. Gêmeo tem força sobre o outro em matéria de rapport. Insista, você vai conseguir. Os amparadores vão te ajudar. Agora, eu quero dizer também para outra pessoa aqui, que me escreveu aí, que está fazendo o ECP1, etc., tal, em Salvador, tal, que nós vamos ajudar naquilo que nós pudermos. Fica firme. Agora, a resposta para o que você está procurando é só você. A gente não pode estar mudando o destino das pessoas assim. Você tem que se concentrar, fazer uma reflexão, você vai saber qual a melhor vertente para você entrar. Pensa bem. Olha todos os seus potenciais. Vê aquele que você tem mais gabarito e entre por aí. Essa é uma boa forma de você encontrar a sua profissão. Estamos tentando ajudar. Você está entendendo? Você é de Salvador, fez o ECP1 há pouco agora. Eu queria dizer para vocês que ontem saiu na televisão mais uma besteira das nossas leis brasileiras horríveis. Um negócio totalmente incoerente e desastrado. Tem um médico que foi condenado a 278 anos de prisão por uma juíza. E ele vai solto para casa em função da apelação. Então eu pergunto a vocês, onde é que está a jurisprudência do Brasil? Onde é que está a lógica disso? Alguém sabe? 278 anos o cara está condenado. Está na hora dele fugir, desaparecer, mudar a personalidade, sair do processo. Veja, vocês veem alguma
racionalidade disso, eu não entendo as leis do Brasil. Elas são burras demais. Para mim, é um processo subhumano. Há uma irracionalidade nisso. Como é que uma juíza dá 278 anos de condenação para o cara, depois tem uma apelação solto? Como é que é possível? 278 anos e o cara está solto? Se tem 278 anos, pelo menos os 78 anos, você tira 200, ele vai ficar com 78 anos. Agora veja, você vai deixar o cara solto? Vocês estão entendendo onde é que está a jurisprudência desse país? Vamos ver, opa, a história do Brasil, o passado do Brasil. Opa, quando é que fundou essa república? Ah, magistrado do Brasil, acordem, dá um jeito nisso. Vamos mudar essa jurisprudência, isso é uma vergonha. O Brasil, eles acham que o Brasil é democrata. Está cheio de democratas, mas o nome não é esse. Eu quero que vocês guardem o nome. Esse nome não foi criado por mim, foi pelos italianos. Mas é justamente a condição do Brasil. O Brasil não é o país dos democratas, é dos democretinos que eles chamam. Os italianos criaram esse termo. Democretino, em vez de democrata. Professor, aqui na B. Sim. A pena máxima do Brasil é 30 anos que a pessoa é obrigada a cumprir. Se ele foi condenado a esse absurdo que nós estamos percebendo, ao chegar nos 30 anos, ele é solto. Ele cumpriu os 30 anos, agora, esse aí eu entendo é o seguinte, o cara está na rua solto. Se um cara, onde é que está a moral dessa juíza, essa magistrada que deu essa sentença? Se o cara está na rua, quer dizer, alguém aí não tem moral. Ou é a lei, ou é a juíza, ou é a situação da apelação. Alguma coisa está errada, totalmente errada. Não conjumina, não há racionalidade. O pior é que ele foi solto por uma liminar que o Supremo Tribunal Federal concedeu. Eu sei, com o Gilmar. Aquele Gilmar que tem muito interesse financeiro, econômico, financeiro, que já saiu no jornal. Exatamente. Ele impetrou um habeas corpus com liminar, e por isso que ele está solto, porque o Gilmar concedeu a liminar. É uma suspeita óbvia, racional. Pior que a sentença da juíza é a sentença do ministro do Supremo Tribunal Federal que concedeu a liminar. Mas agora, o que eu não entendo é isso. 278 anos. Foram, parece, 37 mulheres que o cara fez assédio sexual. Quer dizer, cometeu alguma coisa, não foi bem assédio. Fez alguma relação sexual com essas mulheres no consultório. Agora veja, está na rua? Como é que é possível isso? Agora, gente, quero dizer para vocês que já foi encontrado na Biblioteca de Alexandria, que é aquele livro que fala sobre a Biblioteca de Alexandria, onde fala sobre os banhos que eu falei, são nas páginas 191 e 192. Tá certo? O livro é Biblioteca de Alexandria. Aquele lá que eu mostrei aí. Você está querendo saber. Esse livro fala sobre os banhos, porque tem um monte de coisa que fala sobre os banhos. Nesse aí está falando em 2 páginas, mas ainda não é o ideal. Né? Ainda não é o ideal. Tem que explicar que durante 6 meses eles queimaram os livros para as mulheres tomarem banho. Aqui eles estão falando que foi todo mundo, foi o povão, conversa. Foram as mulheres, tudo escolhido, não tem nada disso. Não vamos colocar edulcoração no processo. Queimaram mesmo os livros para esquentar a água para o bumbum dessas mulheres todas. A verdade foi essa. 191 e 192. A primeira é 11, a segunda termina com 11, tá certo? Só para dizer para vocês, tem essas coisas. Isso existe. Agora, ó, faltam 28 essa nova forma. Você vê direitinho, eu quero falar com todo mundo. A marca aí, o que é? Olha aí. Marca aí. Eu arrisquei todos os que a gente já falou, para eu não falar de novo, tá certo? Isso é a última relação. Está quente, pode olhar que está quente. Pega que você vai sentir que está quente.
Escuta, a Adriana já viajou, né? Ah, não? Ah, sei. Tem isso aqui para entregar para ela. Você entrega? Tá. Agora, voltando à autorresolução derradeira. Aqui. Pode falar. Na página 33, na caracterologia, você podia dar alguns exemplos do número 15, posturas para procedência evolutiva. Postura, qual é? Primeira, você tem que aperfeiçoar a sua memória, a fim de que a sua retrocognição se intensifique. Com isso, então, você vai ter uma predisposição a saber o que aconteceu com você na paraprocedência. Isso vai ajudar você a formalizar e executar a sua proec. O que você acha? Estou dando um exemplo, mas tem mais coisa. Tudo quanto é postura pró-procedência evolutiva. Então, por exemplo, você segue todas as ideias inatas, cosmoéticas, evolutivas que você tem? Pois é, então tá bom, são essas posturas. Agora, tem umas posturas que mexem com o passado. Tem a nossa grande moça que está lá, que veio diretamente da Índia. Vocês já viram a roupa dela? Ela é da Bollywood. Olha lá, Bollywood. A roupa é magnífica, da Índia. Hoje eu estive conversando com ela, ela gosta de Bollywood. Então está tudo certo. É um caso sério. São as nossas grandes performáticas. Ela é performática. Né? Mas olha, o que mais você queria ver nas 20 aqui? Tem mais chamou alguma? A atenção mais foi essa daí mesmo. É a 15. É a 15. Posturas pró-procedência evolutiva. É só pensar que tem muito mais coisa, né, Luiz? Não é só isso. Estou dando um exemplo. Eu tinha uma outra pergunta também. Você comenta que nessa vida a sua mãe ela foi uma pessoa que ajudou muito, né? Que ajudou demais. Ajudou demais. Eu sou obrigado a ser grato e saber da história. Ela me entendeu muito. Ela admitia nas coisas. Você pensa bem, eu era rapazinho, já era um verdadeiro confidente dela. Ela tinha muita confiança em mim. Eu queria saber Foi por isso que ela me pediu para ajudar o Chico Xavier, aquela coisa toda. Pois é, a gente nota que ela estava coesa, né, com o teu objetivo, né? A minha dúvida é se você lembra... Ela viu a coisa na frente. Minha mãe tinha uma visão muito grande. Outra coisa, tinha uma habilidade manual fantástica para qualquer coisa. Você está entendendo? E era muito ponderada. Uma das coisas dela séria, ela falava assim, meu filho, eu não estou para isso agora. Esse não é horário para isso. Ela tinha horário para as coisas. Você não adiantava querer atropelar a vida dela, que você não conseguia. Tudo era acertado. Ela é disciplinada, ela é organizada. Você está entendendo? Sim. Essa expressão, meu filho, eu não estou para isso, é aquilo que em inglês, I am not in the mood. Minha mãe tinha a ideia que os americanos têm. Você está entendendo? No entanto, ela tinha uma tendência muito portuguesa, era muito lusitana. A gente via direitinho que a raiz europeia estava nela. Entendi. Ela gostava demais de música, de Portugal. Muitas das comidas nossas eram também de Portugal. Também toda a família. A dela é Rocha Pinto, que é tipicamente de Portugal. Entendi. E nas vidas anteriores, pelas retrocognições, o senhor lembra se a família também... Ela é assim comigo, é de muito tempo. Não, mas eu digo as mães anteriores. As mães anteriores também... Não, eu tive muita mãe que me ajudou. Agora, o problema é o seguinte, você ajuda uma mulher numa vida, na outra ela vem como sua mãe. Você está entendendo como é que é? Esse que é o golpe evolutivo que você pode cometer com as mulheres. Ajude as mulheres agora que elas vão ser parideiras suas nas próximas vidas. Isso é que é importante.
Agora, o caso aí foi esse. Agora, a minha mãe sabia que a gente tinha muita relação, os contatos, processo de passado, ela admitia isso tudo. Ela era ótima. Quando ela, se há de ver, ela já com 60 anos, aquele negócio todo, ela com maiô comigo em Ipanema. Está entendendo? A gente ia para a praia, tudo, ela firme, gostava do negócio. Era uma jovem, gostava da coisa nova, de roupa, para colocar coisa nova, coisa alegre. Tinha muita habilidade para costurar, para qualquer tipo de processo de música. Está entendendo? É muita habilidade. Agora, ela gostava de fazer muita roupa para pessoa pobre. Na época de inverno, lá, que fazia muito frio na nossa terra, de julho, ela fazia aquele monte, aqueles enxovais enormes para criança, para pessoa, sabe, desvalida. Ela era especialista nisso. Uma outra coisa. Quando nós fizemos o processo lá da comunhão espírita cristã em Uberaba, ela foi para o Uberaba. Eu trouxe todo mundo da minha família para ficar perto de mim lá, para ajudar nas coisas. E ela ajudou demais lá, a comunhão. Entende? Tudo quanto era aqueles processos de distribuição, essa distribuição era para 17 mil pessoas. Presta atenção. Parece uma loucura a gente falar isso, mas era. Você está entendendo? 17 mil. Fazia aquela fila assim de quilômetros de pessoas. Não era fácil, não. Isso tudo foi filmado. O povo tudo viu. E ela, então, ficava com pena daquilo, ela ia para trabalhar dia e noite para muita gente. Chamava a filha, que é essa minha irmã que está aqui, ela vinha de Monte Carmelo para Uberaba só para ajudar nas distribuições. A gente juntava todo mundo, porque senão não dava conta. É muito trabalho. Tinha montanhas de macarrão, para você ter uma ideia, só para falar em macarrão. Aqueles macarrões compridos, sabe como é que é? Azuis. Espaguete. Por isso que é que eu como espaguete até hoje. Mas o processo foi o seguinte, tinha montanha. Tá? Um cara, por exemplo, ele queria me dar um negócio, porque a família melhorou lá, e eu não comprava nada nas receitas. Eu falei assim, não, mas eu quero te dar alguma coisa. Eu falei assim, ok, manda uns pacotes de macarrão para a gente. Ele mandou 3 carretas de macarrão de São Paulo para Uberaba. Chegou aqui, todo mundo bateu palma. Aquelas montanhas de macarrão. Então, isso a gente distribuía para todo mundo, muita gente. E aqueles meninos pequenininhos, com uma bisnaguna lá, aquele negócio de macarrão, custando aguentar o negócio, levar para casa. Era o máximo. Mas lá precisava. A miséria era grande. Hoje não tem isso mais, não. Eu vi lá em Uberaba a situação para outra situação. Teve até gente que reparou. Em alguns lugares de Uberaba está cheio de mansões, umas casas muito bonitas. Mesmo lá perto, onde eu tratava os outros, melhorou tudo. Está tudo melhor. Também, né? 50 anos depois, tudo é possível. Mas o que você queria falar aí, chefe? Aqui na caracterologia também, você coloca no item 13, Max Morex pesquisada. Que detalhes a gente pode considerar nessa pesquisa da Max Morex? A Max Morex aqui é o seguinte, quando você está fazendo um trabalho e está no caminho da execução da sua programação existencial, você sabe o que é o mais difícil ou alguma coisa que ainda está faltando, o tempo que você precisa para executar aquilo. Às vezes, você pesquisou e chegou à conclusão, não, eu preciso de mais tempo para isso aqui. Aí, às vezes, os amparadores vão facilitar a sua vida. Como é que isso pode facilitar? Por exemplo, se melhorar a sua saúde, já é uma de mão muito grande. Já aguenta mais tempo, uma carga maior de trabalho, etc. Tal. Então, isso tudo é Max Morex. A Max Morex, ela varia muito, porque ela atende às necessidades da pessoa dentro daquele contingenciamento ou daquele momento evolutivo.
Então, é necessário que a pessoa pesquise para saber realmente o que acontece, porque senão ela nem interpreta o que ela está recebendo. Ela não vê o alcance disso. Isso é seríssimo. Qual é o indicador para a pessoa saber que ela entrou numa Max-Morex? A hora que ultrapassa aquilo que ela pensou inicialmente. Ultrapassa demais aquilo que ela pensou. Então aí tem que levar isso em consideração. Aí é difícil, é a pessoa que tem que examinar. Por isso que eu estou falando, análise. A pessoa tem que fazer a experimentação, verificar, fazer um balanço da condição dela. Mas, obviamente, tem a questão do parapsiquismo, a lucidez que a pessoa tem, rememorando às vezes a pessoa vai saber tudo através disso, mas eu estou falando, mesmo sem isso, sem muito desenvolvimento parapsíquico, a pessoa pode fazer um levantamento das condições da vida, os potenciais que ela tem, os aportes que ela recebeu, as condições das companhias que ela tem. Por exemplo, uma das coisas sérias, a pessoa pensa e começa a ver. Eu já tive muita pergunta sobre isso na minha vida, dos outros para mim. Ela fala assim, eu estou achando que eu devo ter perdido as minhas companhias que vinham trabalhar comigo. Eu atrasei e perdi. Mas às vezes não é. Às vezes eu tenho que falar com a pessoa, não, vai com calma. Às vezes é a geração que não veio, que aconteceu comigo. Eu trabalhei com 2 gerações. Mas a pessoa às vezes está se acusando sem nenhum motivo. Um erro de avaliação. Você está entendendo? Erro de avaliação total. Então, isso aí é uma das coisas sérias, é o processo das companhias. Agora, por que companhias? Geralmente, quando eu falo em companhias, é porque quase sempre, se vai mexer com mais companhias, tem que observar se é uma Max Proex. É uma Proex, às vezes, de grupo. Então, isso tem que ser analisado com mais calma, né? Proex de grupo. Agora, pode acontecer uma Max Proex, uma Proex pessoal, mas que a pessoa precisa de assistência num determinado perímetro, ou período, ou fase da condição dela de desenvolver a Proex. Então, isso também a gente tem que levar em consideração. Não é só a Max Proex. Então, nesse caso, utilizando o indicador de aporte, eu avaliaria o que eu recebi, se eu já retribuí, esse é um ponto. Então, se eu já retribuí... Ver quais são as fissuras, quais são as coisas vagas, aquilo que não preencheu, a peça que falta no puzzle, ou as peças do puzzle. Você está entendendo? Do quebra-cabeça da Proex. Tem que ver, porque às vezes aquela peça precisava de determinados suportes que a pessoa ainda não tem. Um processo econômico-financeiro, um curso que às vezes ela precisa de fazer, algum processo dela ter que mudar, a mudança de residência. E o problema de companhia mesmo, alguém que possa ajudá-la. Entende? Um processo assim de arrimo. Sim. Arrimo intelectual, econômico-financeiro, etc. O que mais? A minha questão também, lembrando que você já comentou, né, daquela pessoa que falava assim, eu já atingi a minha Proex, já estou se acomodava naquilo. Que também é um erro de avaliação. É um erro de avaliação porque às vezes a pessoa, ela se conforma com pouco. Se conforma com pouco. Isso aí é uma pena. Que a gente pode fazer. É uma Agora, o que é? Numa hora dessa, você fala para ela assim, mas você acha que você é só isso? É uma das perguntas que eu falo. Você é só isso? Você não é mais do que isso, não? Você não acha que esse seu fôlego está muito por baixo da sua realidade? Você não está usando o seu fôlego todo. É muito importante pensar. Por exemplo, a gente até pegando o seu caso, né? Quando a gente achava assim que você, agora aqui já é um patamar que é suficiente, você sempre tem um desafio novo, uma coisa nova. Sempre tem. E tudo ainda é pequeno. Por exemplo, outra coisa, ainda passa para outra vida para mostrar que tudo aí é pequeno. Então, se a gente pegasse a sua vida até o Rio de Janeiro, você já teria feito uma grande coisa. Não, foi o caso de Campinas. Antes, presta atenção. 87. Antes de começar praticamente o Instituto.
O projeciologia, por exemplo, seria... É mais ou menos um mês. Foram 28 dias antes de começar a gente instalar o Instituto. Foi no dia 13 de dezembro de 87. Então, veja, aí eu virei para ele e falei assim, quer dizer que vocês acham que depois dessa minha defesa de tese aqui, eu posso dessomar? Vocês vão tomar conta do resto. Isso é devido à conversa dele, da turma que foi lá comigo. Tinha muita gente. Eu tenho que lembrar que tinha gente de 23 cidades diferentes, né, capitais. E outra coisa, aquilo foi falado numa semana. Numa semana articulou esse povo todo para ir para lá, para ver a minha defesa de tese. É uma loucura aquilo. E aí você vem, pois é, agora vem, aí em janeiro a gente cria o Instituto. De lá para cá, o que é que já não foi feito? Então, e aí vai. 7 anos depois, nós criamos esse CAEC aqui. Isso. E aí que eu falei, agora que vai começar 95. A minha PROEX. Você sabe que eu falei isso, né, na ocasião. Assim, o povo tudo achou que já estava tudo feito. É agora que vai começar a minha PROEX. Eu vou dar os primeiros passos. Então eu chamei o Tadeu. Para ele ver a sua conscienciológica. Vamos começar a trabalhar com isso. Aí apareceu um rapaz que queria fazer um prédio. Fez a planta do prédio, aquele negócio todo. E todo esse povo subiu. Mas então, o que serve de indicador para você? Fala, não, tem agora... Não, o que eu vamos penso mais. Assim, não, eu não penso assim. Eu não, dentro das minhas planilhas, eu não tenho assentamento dessa vida. Como eu assim? Tenho o encaixe do que eu faço dentro da Reubex. Quem me chamou atenção para isso foi a monja. Então, por exemplo, dentro de mim, eu sou uma pedrinha pequenininha, mas estou numa montanha enorme. Agora, tem feito uma força danada para a montanha não dar à luz um pintinho. Você está entendendo? Ela arranjar pelo menos um bisão. Ela dá à luz a um bisão, um bisonte. Negócio grande. Você está entendendo? Agora, visando isso, você vai ver que o auto-revezamento, um dos assuntos que eu mais falo aqui não é auto-revezamento. É um dos negócios mais sérios. Nessa altura dos acontecimentos, para nós todos, é o auto-revezamento. Por quê? Lógico, eu não sei se você já pensou, se a Magali ou a própria Kátia já pensou. Por que eu falo tanto em auto-revezamento? Vocês entendem isso, não? Existe aí um processo muito sério. O que é, Alindário? O que você acha? Por que eu falo tanto em auto-revezamento? É uma coisa que diz respeito a você. Se a pessoa não fizer uma boa PROEX, uma programação existencial, tem auto-revezamento que ela vai ter, não vai ter nada. Então, a hora que você fala em auto-revezamento, você já ultrapassou a Apex. Você está entendendo o que quer dizer? A pessoa tem que estar lá na frente. Por quê? Como é que ela vai chegar e enfrentar o transmentor? Você está entendendo? De mãos abanando. Não vai levar nada? Aí tira o bolso assim para fora e mostra, não tem nada. Estou duro na matéria de PROEX. Então, veja, é muito importante a gente falar em auto-revezamento, porque suplanta, ultrapassa o processo da programação existencial. Vocês estão entendendo a lógica disso? Não tem lógica? Pois é. Agora, pensa bem nisso. Agora, você já comentou que você já passou de 3 Morex, né? Não é isso? Porque o problema é o seguinte, são Morexzinhas, né? Pequenininha, né? Coisa pequena. Eu já sabia disso. Então, mas tem... Agora, eu calculei antes o que podia ser e coloquei tudo no papel. Então, tem várias delas que já vieram. Por exemplo, eu poderia dessomar antes de falar que eu sou o Zé. É uma série de condições. Eu poderia dessomar antes de ter feito aqui o tertuliário para ter essa aula de longo curso diária.
Tudo isso poderia ter acontecido. Uma outra coisa, lembre-se que eu falei para você como é que eu viajava para o exterior. Cada viagem é como se eu não voltasse mais, eu nunca sabia. Entende? Mas por que você tinha isso? Você exatamente com a viagem. Escuta, eu tive acidente, ascensão. Como é que fica isso? Depois do meu acidente, que foi em 1970, pensa o tanto de viagem que eu fiz. Eu incrementei aí você acelerou viagens. Mais até. Na época da muda que você ficou mais... Né? Outra coisa, os lugares que eu ia, as coisas todas sérias, não se brinca com isso. O processo da China, Filipinas, Hollywood, Hong Kong, Macau, tudo quanto é lado que eu estive, como é que fica? A Europa, certos lugares bem atrapalhados, e eu já sabia dos processos nessa época, porque nós vimos o que houve aqui, eu vi seis ditaduras. E a ditadura lá do Franco, a gente sentiu na pele os efeitos dela, né? Em cima da gente, por causa dos amigos nossos. Então, eu com o Chico, isso foi antes de 1970, isso foi 65. Agora, em vista disso, a visão maior, assim, ela se prolonga. Né? Agora, no caso... Você não viu que de vez em quando eu falava aqui, assim... Não, tem muito mais coisa que eu não sei se um dia a gente pode abrir o jogo. Eu sempre tenho. Agora, Valdo, no caso das mini-morex, você também passou por mini-morex, né? A questão do seu infarto até certo ponto, a gente pode falar isso, né? O próprio acidente também, né? Quer dizer, você ainda tinha que fazer mais coisa e aí teve aquela condição. Agora, no caso das suas maximorexes, quais são os indicadores que permitem você apontar? Não, ali, a partir dali foi é a hora que a pessoa sobrevida. Recebeu vários upgrades, o plus, várias coisas maiores. Então ali é um adendo, é um acréscimo da história. Esse acréscimo sempre tem processo de prolongação da vida física. Então, se isso envolve, é porque a pessoa tem alguma coisa muito séria para fazer. Isso é que tem que ver. Mas assim, como é que você sabe que... prolongamento. Houve um processo etário que prolongou. Eu ainda não tive isso, não. Eu não tive nada de prolongamento na minha história. Está dentro do que você já teria condições. Mas como você já afirmou que você já teve maximorex. Não, maximorex eu já tive por causa dos processos. Outra coisa. No meu acidente, eles falaram para mim, como é que é? Vai ou não vai? Vai ou racha? Segue ou para ou segue? Passa ou repassa? Não, vocês sabem como é que é. Eu falei assim, não, a gente já passa ou repassa? Então, ó, volta e pega o negócio. Se bem que você foi e rachou um pouco também, né? Agora, vim todo rachado, etc. Agora, você sabe que na hora de eu voltar para o corpo, eu falei assim, não podia esperar uns dias para ver se consolida alguma coisa, que às vezes vai me melhorar mais. Você vai agora, está na hora. Nós já demos uma semana, por 7 dias. Aí eu cheguei, tirei os fios, tudo, as coisas todas. I have the power. Joguei fora e fui ao banheiro sozinho. Quando eu chego, eu não estava lá. Epa, cadê o doente? Aí eu falei assim, ei, eu estou aqui, estou no banheiro. Eu gritei. Falei assim, ó, o cara daí saiu cadê o coma? Você está de coma. Estava. Agora, todo mundo olhando para mim, mas não é possível. O que há? Vocês nunca viram isso? Então, mas você comentou... Aí eu falei assim, ó, quero ir para casa. Aí é que foi, aí começou uma briga. O cara está doido. Como é que ele fica em coma uma semana, levanta, está no banheiro, daqui a pouco ele fala, quer ir para casa. Cadê o carro? Quero ir para casa. Aí eu falei assim, não, vocês vão olhar que eu não estou doido. Vocês vão chamar o meu irmão. Meu irmão vai falar. Porque ele é assim mesmo. Ele foi o que me salvou, né? Porque senão eu não teria saído naquele dia do hospital. E outra coisa, os médicos tudo reunidos, porque o negócio é muito sério. Era um monte de médicos, especialistas, tudo quanto é jeito. Veja bem, o carro que eu estava era da presidência do consórcio.
houve um acidente. O motorista era do presidente, era o motorista dele, eu estava nesse top. Você está entendendo? Então, acidente de trabalho, como é que fica? A situação é precária o negócio. Então, eu disse que não sabia tudo que podia acontecer comigo, né? E os especialistas tudo reunidos. Aí vieram aqueles caras e falaram assim, não, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão comigo até o meu apartamento, vocês vão ver onde é que eu fico, vou arranjar uma pessoa, vai tomar conta aí, esses dias, e eu quero conversar com vocês. Olha aí os especialistas que tem. Aí foram vários, mas são 3 que eram o mais importante. Estava olhando. E eu então joguei os remédios tudo no lixo na frente deles. Aí eu falei assim, não, Valdo, mas não pode, pelo menos um você deve ficar por causa da dor. Que isso aí pode piorar de uma hora para outra. Eu falei assim, não vai piorar mais, quem está mandando agora sou eu. Isso vai melhorar. Mas olha como é que está o seu processo aí. Aquilo era horrível, realmente eu tinha razão. O negócio é muito desagradável. E outra coisa, dia e noite, eu dormia, fechava os olhos assim, o negócio está. Isso devido ao processo do nervo óptico que estava solto. Agora, então eu falei com eles assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês me deixem em paz uma semana. Daqui uma semana vocês voltam. E nós vamos ver, se tiver consolidado, porque eu já tratei de gente assim, por que eu não vou tratar de mim? Isso é eu para eles. Tinha um deles que admitia tudo. Mas o nervo óptico, como é que foi colocado? O quê? Consertado. O nervo óptico, no caso que você falou não, que estava solto. Eu fiquei quietinho, comecei a mexer com energia, trabalhando com as minhas energias o tempo todo. A negapolarização. Entende? Queria ver alguma coisa para ler, estava dificílimo, devido à vista. Ver televisão estava difícil. Mas eu ainda comecei. Lá pelo 3º dia eu já estava vendo televisão, aquele negócio todo. Aí fomos arranjar a fisioterapia, porque eu estava tudo desconjuntado. Era 65 escoriações. Você não brinca com isso, é uma loucura. Tinha cara que tinha contado, parece que era 71, mas pelo que eu vi era 65. Agora, o melhor da história é que eu pedi antes de sair do hospital, para eles encarnar esse dedo meu, porque eles não viam que eu estava quebrado, estava fraturado. Quer dizer, além daquelas, tinha mais esse, que eles não viram. Eu falei assim, não, eu estou com o dedo fraturado, vocês te dão um jeito, encana aqui para mim, pelo menos alguma coisa. Então, você está entendendo como é que era, a situação era precária. Agora, meu braço estava para trás, eles colocaram mais ou menos, mas precisava, porque eu não levantava mais do que isso aqui, ó. Aí, esse que foi o negócio mais... Isso foi pior do que o acidente. Que é o negócio de você fazer isso. Agora, a alemã que me arranjaram lá era fora de série. Ela virou e falou assim, você vai conseguir isso em pouco tempo. Eu falei assim, quanto tempo? Uns 2, 3 meses. Eu falei assim, não, é muito. Eu quero em menos tempo. Eu preciso de dar um jeito. Se a senhora acha que eu vou conseguir, eu quero o mais depressa possível. Aí eu comecei a fazer os exercícios mesmo. Empenhado. Entende como é que é? Agora, uma semana depois, eles chegaram lá, estava tudo consolidado. A situação toda. Assim, vocês acham que precisam fazer a cirurgia que vocês queriam? Tudo assim. Aí eles falaram assim, não, então, ó, me deixa em paz agora. Aí eu fui cuidar de mim. Eu consegui resolver o caso aqui da mão, mais ou menos 1 mês e meio. Não precisou de 3 meses. Agora, 3 meses eu demorei, mais ou menos, foi entre 2 a 3 meses, para acabar a tontura na minha cabeça. Devido ao processo de estar tudo. A tontura era agora, difícil. Você comentou na questão da Max Morex que o indicador seria os upgrades, né? No seu caso, o que você teve de upgrade que você identificou Max Morex para você? Sem ser esse caso aí do acidente, mas nos outros. A Max Morex para mim é quando alguma coisa houve uma facilitação maior, que a gente não estava esperando. A hora que chega nisso, a coisa melhora. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, você está esperando fazer alguma coisa que tem ali um tropeço ou um impedimento muito grande. De uma hora para outra, aquilo alivia tudo de uma hora para outra. E sem a sua ingerência. Você não participou daquilo. Aquilo veio espontaneamente.
Então, esse bobs, você está entendendo? Essa lambuja, esse bônus, esse extra, esse plus, você está entendendo? Olha o nome que eu estou usando para você entender. Isso aí é impressionante. Então, só para fechar, a questão lá do transmentor, quando você falou, quando você veio para cá, que ele apareceu para você, falou, daqui para frente, isso também foi. Eu vou estar com você. Eu nem esperava isso. Seria isso, porque isso aí não estava no trato. Justamente. Aquele negócio da cláusula pétrea. Isso aí não estava nas nossas coisas, isso aí é um extra. Agora, eu tenho vários extrazinhos, pequenininhos, eu tenho vários, sabe? Eu sou grato a esse processo todo. Se todas as drogas fossem proibidas, inclusive cigarros e cerveja, as pessoas se angustiariam mais e procurariam as clínicas psicológicas e psiquiátricas. Teriam crise de crescimento e trocariam as drogas pelo autoconhecimento. Isso seria o ideal, concorda? Olha, até um certo ponto, sim. O senhor também é a favor da extinção de todo tipo de droga usada como fuga em estados alterados de consciência? Sim. Porque uma boa parte dessas drogas podem criar o hábito, o mau hábito. Então a pessoa fica na dependência bioquímica. Existe até, eu fiz experiência e vi gente assim. Quando eles usavam muito as tinturas, que eram remédio naqueles aqueles vidrinhos, frascos desse tamanho assim, ó, com tintura disso, tintura daquilo, algumas tinturas, a maioria das tinturas, por exemplo, tinha um veículo alcoólico. Algumas pessoas ficavam viciadas nisso. Então é perigoso o processo de tudo quanto é tipo de droga, de criar a dependência bioquímica. Pesquisa mostra que a maconha causa câncer nos testículos e é mais cancerígena que o cigarro, por não ter filtro para filtrar a fumaça. Sim, eu estou de pleno acordo, eu sou contra todos os tipos de droga. Eu estudei muita farmacologia, estudei muito, pelo menos há boas temporadas, alguns anos, os processos vegetais. Então eu acho isso perigoso. Não vale a pena, não é um bom negócio, não. Em fatologia, o senhor poderia explicar melhor a fase da mumificação com otimismo? É o que está acontecendo comigo. Eu estou virando uma múmia, mas com otimismo. Estou ficando aqui, ó, a gente não pode estar falando, eu estou ficando transparente, olha só. Isso tudo é um processo de mumificação. O envelhecimento, até um certo ponto, é uma mumificação natural. No caso, seria até fisiológica. Para não falar, não é bem patológica, é fisiológica, por causa da idade, você está usando o corpo, aquela coisa. Em caracterologia, o senhor pode ampliar o sentido do item número 2, acréscimos a mega gescom. Acresce a mega gescom, ampliação da obra-prima sem lamber a cria. O caso todo é o seguinte, uma pessoa, ela, por exemplo, ela faz aí uma gescom. Então ela faz um livro. E ela, depois que publica o livro, aquilo é um sucesso, ela fica apaixonada pelo livro. Aquele livro que devia ser uma gescom, para ela, então, ela acha que é a mega gescom. Que ela fica com medo de fazer um segundo livro, que é a psicose do segundo livro. Você sabe que existe isso. Então, vamos entender bem. A pessoa fica lambendo a cria. Você sabe o que é lamber? Vocês estão entendendo ou eu preciso explicar mais? Alguém é que não entendeu? Você está entendendo? Então veja, acréscimos a mega gescom, a ampliação da obra-prima sem lamber a cria. Então, se aquele livro que ela publicou fez sucesso e ela transformou o livro, que era para ela, era gescom, e ela fez mega gescom, ela está errada. Mesmo que aquilo era para ser mesmo a mega gescom, se deu resultado, ela deve levar isso para frente. Porque até os stunt book, os autores do stunt book fazem isso. Olha o que aconteceu com aquele nosso amigo. Um livro deu certo, ele começou a fazer, virou milionário na história. Vocês estão entendendo, né, a situação? Então, lamber a cria não pode. Vocês acham que eu fico lambendo a cria dos 8 volumes? De modo algum. Muito embora lamber essa cria aí é dura, hein? É grande. É maior do que o gato lá em casa.
Um camarada olhou lá o negócio do gato e estava me dando uma solução, nós estávamos conversando sobre isso. Eu acho que eu vou arranjar um carrinho de bebê e colocar o gato dentro. Você está entendendo? Para passear com ele aí em casa, aquele negócio todo. Porque com 7 quilos não dá para você estar carregando. Ainda mais eu com hipertensão, não posso estar carregando peso de 7 quilos o tempo todo. Como é que fica? E ele não me deixa. O gato está totalmente siderado comigo. A Graça começa a dobra de rir, 200 barrigadas de riso, vendo o que o gato faz lá comigo, o jeito dele. E ele me chama, fala. Agora, igualzinho cachorro. Eu falo com ele, vai aqui, faz isso, faz tudo ele faz. É igual cachorro. Agora, o que é engraçado, e essa do carrinho de bebê, talvez eu vou arranjar um pequeno que caiba para andar com ele, que ia ser mais fácil. Porque é só falar com ele, ele entra no carro, aí a gente vai, vamos. É mais fácil, senão é o jeito. Então vocês vejam, isso tudo é o processo de lamber a cria. Vamos entender o que é. Eu acho que a pessoa aí, a nossa amiga, eu acho que ela entendeu, né? O que eu quis dizer com isso. Minha ex-mulher sofre de dores de cabeça terríveis em sua lateral direita, partindo por detrás do olho direito para trás. Já fez exame, tomografia e outros, e não diagnosticar nada. Toma remédios que não resolvem nada. A mesma quer ajuda, mas está em Rolândia, no Paraná, e não consegue ter contato com a internet nesse momento. Tá? Nós vamos colocá-la aí na tertúlia lá da Tenex. Não, é a tertúlia para a Tenex. É o que passa de uma para outra. Vamos ver. O Honoré de Balzac já ressomou? Se sim, quando e onde? Não, ao que eu saiba, não ressomou, não. Atualmente, ele já teve uma vida, mas atualmente ele está como concierge. Que eu saiba é isso. Mas ele teve uma vida assim, de lá para cá. De 1850, nesses últimos 100 anos, ele teve uma vida. Quando sinto que estou sendo assediada, percebo que nesse momento não posso ou não quero fazer assistência. Posso enviar essa consciência para ser assistido por um tenepsista ou EFCOM? Como faço nesse caso? Não, aguenta firme, o negócio é seu, não passe a peteca para o outro. Mantenha a peteca no ar. O problema é seu. O que é isso? Toma que o filho é seu. Mas o negócio é sério. Na próxima vida, o senhor vai querer acessar as estantes de arquivos pessoais que o senhor acumulou nessa vida, é lógico. A holoteca, eu venho aí do Mega Centro Cultural Holoteca. Espero que esteja pronto. Aí eu vou ver minhas assinaturas, etc. Até lá. Com tudo arrumado, não é isso? Vamos ver como é que é. Aí eu posso ver, às vezes eu vou olhar o que é que tem a respeito de vocês, alguma coisa. Porque vai ter umas notas, né, sobre o CAEC, eu quero ver a história do CAEC, que houve. Isso vai me ajudar, sei lá. Né? Agora, veja, eu não sei, né, essas coisas todas dependem do Max Mecanismo. Né? Nós todos aqui agora, nem vocês não têm mais autoridade para falar muita coisa do seu próximo destino, devido ao Max Mecanismo. Vocês já abdicaram essa autoridade, abriram mão. O serenão pode fumar para disfarçar sua condição ou não, pelo mau exemplo. Você é bom ou você é assim mesmo? Hein? Você como é que é? Como é que eu falo? Quais são os nomes? Que isso? Qualquer um aqui já tem uma ideia superior a isso. Igual o serenão tem mais que isso. Como eu poderia fazer o auto-revezamento? Seria apenas através da escrita? Poderia ser um livro, um artigo, enfim, o que eu poderia fazer para deixar um rastro nessa vida, para que na próxima eu pudesse fazer um livro. Não, o ideal é um livrão. Quer dizer, uma obra escrita grande. Artigo só é pouco, né? Ainda mais nessa época dos artigos, do escrever, oferecer, mas publicar, oferecer, mas... Então, eu preciso ser livro mesmo, e denso, com índice remissivo, bibliografia, muitos capítulos. Já está falando aí até. Quais as diferenças do curso intermissivo do senhor para a maioria dos intermissivistas que também fizeram o curso? Não, o meu era mais ou menos
mediano. Agora, hoje já tem gente chegando aqui que já teve curso superior ao que eu tive. Por quê? Eu já estou nessa dimensão há 79 anos. Né? É 78 com mais um, 79. Não vem dizer não que é. Já estou avisando. Então, depois de 79 anos, você sabe, já é muita coisa que aconteceu. Vocês têm que lembrar o seguinte, é mais ou menos já a metade do período do curso intermissivo de alto nível. 1950 para cá, veja bem, são 60 anos. Eu estou a 60, entende? Então o negócio é muito sério, é justamente esse período. De modo que tem muita gente aqui que tem curso superior ao meu, intermissivista. Agora, o que o professor está fazendo no extrafísico para vir com maior lucidez? Não, isso eu fiz, o que você pensar eu fiz. Tudo quanto é striptease extrafísico eu fiz para chegar nisso. Uma das coisas que eu sou assíduo, dos processos para entender da parapsicotécnica. Outras coisas que eu era assíduo era visitar as comunex de assistência, para ver os tipos que haviam. E outra coisa, eu depois, com a projeciologia, no período que eu saía muito do corpo, eu voltei a todos esses lugares para ver com calma. Foi aí que eu estive no Pombal de novo. Então isso tudo me ajudou demais. Agora, eu já tinha previsto essa eventualidade, entende? Uma possibilidade de chegar nisso. Eu previ, muito antes de vir para cá. O senhor acha que uma pessoa pode imaginar que está sendo assediada e, na verdade, ser coisa da minha cabeça, da pessoa? Isso poderia acontecer? Sim, acontece nas nossas famílias. Você tem que lembrar o seguinte, todo assédio, antes de mais nada, é um autoassédio. Se você pensar por aí, você vai ver que mesmo o heteroassédio é um autoassédio. Então, qual a melhor forma de incentivar os voluntários a se envolver na autopesquisa? É fornecer a eles algum encaminhamento para o trabalho da autopesquisa. Mostrar a eles que a autopesquisa é envolvente, ela é motivadora, ela tem, vamos dizer assim, o autoincentivo, ela é praticamente autossuficiente. Então é muito importante, é como se fosse o multiuso da própria pessoa. Então, lógico que a melhor forma é o exemplarismo, mas em relação à construção de um projeto incentiva a autopesquisa da área técnico-científica, o que o professor sugere? Não, é muito bom. Agora, o processo é o seguinte, tem que estabelecer as diversas e múltiplas áreas que a pessoa pode fazer pesquisa. Porque, às vezes, tem gente que tem tendência para uma coisa, tem outro que tem para outra. Então, precisa de dar uma gama, um elenco muito amplo de possibilidade para a pessoa fazer. Então, isso aí não pode ser uma coisa reduzida, tem que ser uma coisa mais ampla. Mas vale a pena levar isso à frente. Valdo, você podia aprofundar, por favor, que o autorrevezamento ultrapassa a PROEX? Eu não entendi direito. O autorrevezamento, ele ultrapassa a PROEX, porque é a próxima PROEX. É a segunda, terceira ou quarta, sei lá quanto, mas é a próxima. Então ela é maior. Agora, outra coisa. Você já conseguiu a sua Mega GESCOM. Sua PROEX já está pronta. Tá certo? Aí eu viro para você e falo assim, então, Aline, como é que nós estamos com a cápsula do tempo? O que você vai levar? Eu falo assim, não, eu vou levar a minha Mega GESCOM, que já está pronta. Mas só isso? Só? Pronto. Já dei um problemão para você. Aí entra o processo do autorrevezamento. Você está entendendo? A gente tem que falar muito em autorrevezamento. Vamos supor que uma pessoa chegou aos 50 anos e ela fez a Mega GESCOM e acha que está pronta. Esse vai ser o meu autorrevezamento. Ela, então, vai viver mais outro dobro da vida. Ela chega aos 100 anos. Como é que fica? Você está começando a entender por que é importante falar em autorrevezamento? O autorrevezamento, ele é a próxima PROEX. Ou ele é, vamos dizer, o
o principal, o corpo principal da PROEC seguinte, é isso? É o autorrevisamento, é a espinha dorsal. O problema todo é o seguinte, não precisa de lamber a cria, mas sempre é bom ampliar a obra. Veja bem, a diferença é enorme entre uma coisa e outra. O cara, então, vai ficar tranquilo em cima dos louros, não é assim que o povo fala? Descansou, repousou em cima dos louros. Isso é uma besteira, isso é lamber a cria. Agora não, ele quer ampliar aquilo que ele já fez. Então o cara me perguntou assim, quando é que você acaba com essa enciclopédia? Eu falei assim, ela acaba quando termina. Valdo, mas... E quando é que ela termina? Ela termina quando acaba. Isso... Entendeu? Agora veja, eu vou fazer até quando eu estiver válido e ver que tem razão de ser. Eu vou fazer. Mas a condição sine qua non, ela tem a obra-prima para o autorrevisamento, é isso. É o que interessa. Tem que ser uma obra-prima, a Mega Gescom, que é, vamos dizer, o núcleo, o cerne da sua cápsula do tempo. O mais é o mais, né? O mais é a moldura, mas a essência, o olho do furacão seria isso. Não tem lógica para você. Agora que eu entendi em cima. Valdo. Em caracterologia, página 33. Tem como aprofundar os itens 4 e 10? 4. Autodomicílio, sindromomania. Quando é que você vai ter? Você está muito moço, mas vai chegar um tempo que você vai arranjar um autodomicílio sem viajar mais. É o que está acontecendo comigo atualmente. Eu fiz essa viagem agora que no dia de hoje seria a derradeira, o chique da última. Como é que é? O chique da última. O chique do último. Seria essa viagem. Você está entendendo como é que é? Eu não quero fazer mais. Então isso é o autodomicílio sindromomania. Quer dizer, eu não estou mais com nenhuma mania de viajar, de mexer daqui para ali, de ver as coisas. Eu já viajei demais. Então chega. Agora você, jovem, ainda tem que pensar nisso. Tá? E a outra que não quer? Não, ainda aqui na dromomania. É o 10? Não, mas só uma dúvida antes aqui. Então você acha que eu devo aproveitar esse esquema de viagens um caso antes de adquirir Enquanto isso? Você está podendo, que não tem tanta prisão do trabalho, porque chega num certo ponto você tem que lançar a âncora e ficar num porto. Você está entendendo? Que não é aeroporto. Porto. Você está entendendo? O aeroporto parou. Mas é algo que eu devo largar mesmo, assim que eu conseguir a independência, no caso? Pois é, não, aí é com você, né? Eu te pergunto, como é que está? Emanuel. É um processo dele. Certo. Agora, 10, família nuclear, o testamento. Nessa época, da altura dos acontecimentos, é preciso pensar na família nuclear e no testamento. Se a pessoa precisar disso. Porque hoje as leis, por exemplo, no Brasil, são muito fáceis nisso aí, não tem tanta dificuldade. Se a pessoa tem toda a vida dela organizada, às vezes nem precisa de testamento, depende do que é. Mas é uma coisa para se pensar. Isso tudo são as autorresoluções derradeiras da consciência lúcida intermissivista cosmoética. Você já está começando a pensar o que vai ser com você daqui 50, 70 anos, é isso? A vida é dura. Você está com quantos anos? 22. Pois é, 22. Ele está com 22% da vida dele. Então ele tem que estudar quando você ficar com 95% da vida, não é isso? Nesse caso, então é daqui 70 anos. Mas o testamento aqui é por parte dos pais 22, ou mesmo? se juntar com 78, não 100. Você está entendendo? Ele comigo. Como é que é? O testamento aqui é por parte dos pais, que você explica aqui? Eu não entendi. Sim, eu estou... Não, da parte familiar. Esquece os seus pais, rapaz. Que negócio é esse? É você. Não, é você para os seus descendentes. Eu estou afirmando, eu estou é você para os seus dependentes. Como é que fica? Tá certo? Você tem que ver como é que fica. Até lá. Valdo.
Com relação àquela pergunta que você respondeu no início, a pessoa que é viciada no jogo e tal, você falou que tinha doce com sexo com ele, a gente nota que nesses casos aí acontece uma abstinência da companhia quando é tirado, né? Pode acontecer da pessoa sentir uma abstinência da companhia. Nesse caso, é a síndrome da ectopia afetiva que faz ter isso? É um certo ponto. Existe muita dependência, não é só a droga, não é só o jogo. Há dependência da pessoa de certas pessoas, há dependência de determinado filho, há dependência de um gato, de um cachorro, a pessoa fica dependendo daquilo. Em função da síndrome da ectopia afetiva, né? E qual que, na opinião do senhor, Por exemplo, o gato em casa está criando uma dependência afetiva a mim. Você está entendendo? Pelo jeitão dele. E na sua opinião, a gênese dessa síndrome pode ser em função da aprendizagem ectópica que a pessoa teve? Não, aí é um processo de carinho. É uma carência que a pessoa tem. Mas é justamente o caso do gato em casa. Mas então essa carência em função da aprendizagem pela qual ela passou? É carência afetiva mesmo, de bicho, animal. Ele está com a carência. Então, se tira aquilo, puxou o tapete dele, ele se sente no espaço sideral. Sabe o que acontece? Mas a pessoa, mesmo às vezes, tendo família, parceiro, parceira, e quando se tira isso, mesmo assim, a pessoa sente essa carência. Sente, mas não sente até esse nível de ter uma abstinência violenta. Ela recupera, endireita o corpo, se acerta, melhora, você está entendendo? Faz a reciclagem. Agora, essas pessoas, por exemplo, que ficam dependentes dessas carências, elas entram nessa dependência. É igualzinho a dependência bioquímica, é a mesma coisa. A do jogo, por exemplo, é muito parecida com a droga. Mesmo não tendo o componente químico, o comportamento é... O caso é tão sério que, por exemplo, em Las Vegas, lá que eu estive estudando aquelas coisas, as pessoas, por exemplo, às vezes têm uma dependência ao jogo, quer dizer, a ludomania tão forte, que o cara é milionário. E ele cria problema, mesmo assim, a dependência dele. Quando alguém dá o conta nele, é um problema. É tanto que lá eles têm advogado, tem guarda-costa, tem um monte de gente de guarda para ver esses caras são doidos com o processo de jogo. E cria problema. Pode dar uma crise, uma opção de coisa. Então, tem uma série de condições difíceis aí do cara. Uma delas, por exemplo, o cara chega milionário, chega lá e ele começa, ou acerta, ou perde, uma opção de coisa. Aí ele pensa em suicidar lá. Como é que fica? O cara milionário. Se ele suicidar, o povo tudo vai em cima da casa de jogo, do cassino. Suicidou porque vocês estão querendo o dinheiro dele. Você está entendendo como é que é? Então, aí tem uma série de problemas que o jogo cria para aquele povão todo. De um lado e do outro. Cassino é uma baratrosfera elegante. Você vai lá, são as mulheres mais bonitas, o povo mais bem vestido que existe. Você está entendendo? Joias por todo lado, dinheiro correndo solto, dinheiro vivo, de tudo quanto é jeito. Mas o ambiente é péssimo. Eu quero lembrar para vocês que aqui nas nossas fronteiras tem cassino. Eu nunca fui a esses cassinos. Eu já conheço cassino, como é que é, porque eu fui a Vegas. E outra coisa, eu fui a Macau. Atualmente eles acham que Macau corre mais dinheiro do que Vegas. Então tudo é possível. Está entendendo? Na China. E esse carinho, essa carência, aliás, né, que a pessoa tem, que é ectópico, né, pode ser em função de um trauma que a pessoa teve, que daí ela... Quase sempre aquilo vem de trás, né, e é um processo de bicho, né, um problema subhumano. Aquilo está arraigado no micro-universo da pessoa lá. Está muito preso a ela, às vezes dentro da holobiografia, do passado dela. Isso tudo tem que ver. Paulo, ainda há pouco você comentou o seguinte, que a gente não teria mais autoridade para falar do próprio destino devido à condição da mini peça no Max Mecanismo, né?
Você comenta sempre a questão do ciclo multiexistencial pessoal, que chega um ponto que a pessoa entra no ciclo da atividade, né, no critério da atividade, então ela não determina bem quando vai nascer, depende do maximecanismo, né, o período de intermissão e o renascimento. A minha pergunta é a seguinte, isso também ocorre para o período da dessoma da pessoa, né? Por exemplo, ela está aqui fazendo um trabalho, conforme o ciclo da atividade... A hora que entra nisso, tudo da vida dela fica enquadrado dentro de uma planilha grupal. Então, dentro dessa planilha grupal, nem aqueles que superintendem o trabalho sabem o que vai acontecer com ela. Que aí depende da movimentação dos peões dentro do quadro de realização interassistencial. Depende, varia, infinito. Você entende? Então o negócio é mais sério, mais amplo. Então, aí você estava comentando que você vai fazer a enciclopédia até quando der, até quando der, porque eu mas não sei. É isso que está também... Quando chega o processo desse ciclo multiexistencial pessoal, que eu chamo, você está entendendo? Ciclo multiexistencial, CMP que eu chamo. Quando chega esse nível, não há mais previsão, nem profecia, nem precognição. Você está entendendo? Porque nem aqueles que superintendem você vão saber exatamente. Agora, existem aqueles planos básicos que teriam. Por exemplo, no meu caso, eles estudaram, não, uma chance seria 2091, foi quando eu fiz o cálculo. Para renascimento. Mas isso... Você não pode confiar nisso tudo, são apenas elucubrações, não é nada consistente. Qual a opinião do senhor sobre aprender um instrumento musical como hobby ou como puro lazer para diversão e alívio do estresse do dia a dia? Olha, para quem precisa é uma saída, desde que não vá fazer barulho para o vizinho ou para as pessoas de casa. E às vezes é fogo esse negócio de instrumento musical, tem que ir com calma, ainda mais na cidade grande. Por favor, qual seria uma obra equivalente ao Livro dos Espíritos sob o ponto de vista dos estudos da conscienciologia? Qual livro eu poderia ler para responder essas dúvidas? Não me interesso mais por aquelas ideias retóricas do Espiritismo, mas não encontro o equivalente que responda aquelas perguntas. Seria bom você ver a bibliografia do livro Projeciologia. Lá tem muita coisa do século XIX, do século XX. Nossa evolução para ele. Tem também a Nossa Evolução, que dá uma ideia, mas agora ele poderia ver o Projeciologia, a bibliografia que tem, que lá tem muito autor inglês, de tudo quanto é jeito. Quando partimos para a autorresolução derradeira, seja no âmbito que for, o amparador já previu todo o contexto em que se dará a mudança? Depende, né? Depende do amparador, do rapport que a pessoa tem com o amparador, isso tudo depende. Mas que eles estão atentos ao que pode fazer para ajudar, eles estão. O senhor poderia me dar uma dica de como iniciar uma autopesquisa com relação a livros escritos em vidas anteriores? E seria tão importante no autorrevezamento dessa vida atual, como também no preparo de uma próxima vida? Olha, veja bem se você encontra a sua autoria na biblioteca, não é isso? Isso aí é difícil, a gente vê. Tem que examinar com calma. O ideal é a pessoa ter uma auto-retocognição, ela saber o que se passa, para ter pelo menos um fio da meada, né? Para ver aonde que ela procura. Na escala evolutiva, o senhor se considera um desperto? Eu já falei aqui e vou repetir. Eu poderia ser um desperto integral, ou seja, aquilo que é o total, desassediado, permanente, total. Agora, eu não chego a ser total porque eu ainda recebo umas lufadas de vento negativo nas minhas coisas, então me dá alguma escoriação, alguma coisinha, eu já mostrei isso. Ultimamente parece que não aconteceu nada, né? Já faz algum tempo. Eu acho que o último que teve foi aquele que eles me empurraram lá embaixo. Mas o mais, eu acho que não tem assim coisa grande. Você lembra de alguma coisa? Você lembra? Você que está olhando todas as minhas coisas, não tem. Ultimamente não tem. Então, por exemplo, eu posso falar, né? Estou num período de totar, tá certo? Isso aí varia.
Agora, ó, isso tudo é relativo. Não adianta, você teria que ver a minha ficha, se eu estou fazendo aquilo que precisava. Porque ser desperto não é nada, isso é teoria. Eu quero ver a ficha do desperto. Qual é lá o saldo? Senão não adianta nada. Quando alguém, mesmo podendo, nos recusa ajuda, como devemos encarar tal fato? A gente perdoa e vai em frente. Exemplo. Meu filho passou no vestibular, contando com a bolsa de estudo prometida pelo tio dele, a avó. Na hora H, o tio declinou do prometido. Como colocar na cabeça de um adolescente que já sofreu bastante fé no futuro, quando algo que ele esperava não se cumpriu? Olha, tem que expor a ele a situação e dizer que as pessoas mudam muito de uma hora para outra. E dizer uma coisa muito séria nesse caso. O tio dele às vezes não tem nem o dinheiro para ajudá-lo. E o tio fez um trabalho muito bom, que você não falou, que é um incentivo a ele de estudar e passar. Isso é muito sério. Então, de qualquer maneira, ele deve algo ao tio. Pondera bem sobre isso. Isso é que é a justiça salomônica das mais bravas do para-direito. Viu, minha filha? Tá certo? Essa aqui, ó. Raramente você vai encontrar dessa, que o povo não lembra disso. Agora veja, a condição desse tio. Às vezes estão ali demonizando o tio. No entanto, ele é um santo. Às vezes ele nem teve um dinheiro, ele fez aquilo para dar força para a pessoa. Eu já vi caso desse. Com muita gente que eu conheço. Esse é o para-salomônico. Faço tenefes, mas fiquei com uma dúvida quanto às viagens. Se vou para a casa de um tenefsista e nossos horários de tenefes coincidem, mesmo tendo um como para cada um, devo deixar de fazer tenefes? Não, vá em frente. Estive em uma situação onde 4 tenefsistas estavam na mesma casa, mas seus horários acabavam se encavalando, e foi alertado que só 2 poderiam fazer tenefes, com meia hora de intervalo, mesmo em cômodo diferente. Isso procede? É melhor assim, sim. É o ideal. Há algum impedimento de 2 pessoas fazerem a tarefa na mesma casa, mas em cômodo diferente, ao mesmo tempo, sendo que elas não são dupla uma da outra? Não. Depende do gabarito de cada uma. Essa técnica que nós estamos falando aí, a gente mesmo sugeriu isso aí, é para facilitar as pessoas que têm problema, porque a gente nunca sabe. Um tenefsista, o nível dele, como é que é, precisa examinar isso com calma. Se a pessoa ressomar em outro continente por força da necessidade do max-mecanismo, pode ocorrer o auto-revezamento com a família atual e que ressomará também nesse outro continente? Tudo é possível. Tudo é possível. Se examinar cada caso e ver cada pessoa de per si. Uma segunda edição com revisão ampliada de uma GESCOM publicada poderia ser considerada auto-revezamento, independente de outra GESCOM livro? Não, não é bem auto-revezamento. Você está aperfeiçoando a obra, que é o que eu falei aqui. Em vez de lamber a cria, o ideal é aperfeiçoar a obra. É muito bom, é positivo. T3, caracterologia, você pode aprofundar os números 3 e 8? 3. Autoconscienciograma, avaliação detalhista. Isso aí é só chegar na Consciência e ouvir a Luimara, que eles lá hoje estão com muita avaliação detalhista do processo. Agora, o senhor falou na definição que há o emprego da técnica do detalhismo e da exaustividade. Nessa questão autoconscienciométrica, quais são as nuances dessa exaustividade, do detalhismo, nessa fase da autorresolução derradeira? Que tipo de aspectos? A fase mais séria da conscienciometria é essa, na terceira idade. Quais aspectos assim são mais burilados nesse momento? Ver o que sobrou, o que não foi feito, as lacunas, as faltas, as falhas, o que é que tem para preencher. Então, é a avaliação das mais sérias que tem na terceira idade. Agora veja, considerando que nessa terceira idade a pessoa já vinha sabendo
do consensograma há muito tempo. E se ela está sabendo a primeira vez, aí a situação é muito pior. A gente não leva isso em consideração, porque às vezes é a primeira vez que ela está ouvindo falar nisso. É porque no número 8 o senhor fala dos detalhamentos consensiométricos no número finais. 8, detalhamentos consensiométricos finais. Você pode dar um exemplo? Que tipo isso de depois que houve a avaliação detalhista. Então a pessoa examinou e viu os detalhamentos. Eu estou com quanto tempo? Mais 1 ano? Mais 2 anos? Mais 3 anos? Mais 10 anos? O que é que eu vou fazer? Qual que é o mais importante? Entende? Então, qual é a prioridade? O processo todo é a priorização. Por exemplo, vocês podem perguntar, qual é a minha priorização? Eu já falei aqui há muito tempo. É verbete. A Graça falou, não, qualquer coisa ela joga em cima de mim. Não, é o verbete. Ele só pensa no verbete. Isso é a Graça rindo para mim. Entende? Tá. Eu tenho uma outra dúvida com relação ao CPC. Nessa fase também final, né, de autorresolução derradeira, que tipo de acréscimos ou inclusões, inputs são feitos no CPC da pessoa? O CPC, geralmente, se há pouca maturidade, sempre tem os processos afetivos, ou artísticos, ou superficiais, entende? Que não tem profundidade. Então, com a idade é que essa profundidade vai aparecer devido à madureza da pessoa, ou à maturidade, à holomaturidade dela. Aí muda, porque as priorizações já são mais inteligentes, mais adequadas, mais, vamos dizer, pertinentes aos potenciais da pessoa, da consciência. Bem mais adequada, bem mais de acordo com a possibilidade dela. Então a pessoa se acerta mais, né, nesse processo. Agora, o consensograma, vocês pensam bem, uma pessoa que entra na Assimvex e começa a examinar o consensograma aos 20 anos, já pensou as possibilidades dessa pessoa? Ela tem tudo na mão. Então, a priorização aí do caso é importantíssima. Eu já falei não sei quantas vezes, e não sei para quantas pessoas que são jovens, para escrever sobre prioridade. Sempre tem mais alguma coisa para falar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Então, a priorização na juventude é importantíssima. Então, por exemplo, nós estivemos aqui estudando aquele processo decenal. Já pensou? A pessoa estudar o problema e depois estudar o decenal. Ver como é que é. Tudo isso vai ajudar muito, você não acha? Vale a pena. O que foi, João? Essa parte do consensograma, né, a gente faz na Conscius, às vezes, um conselho cobaia temático específico para um grupo. A gente já fez com a Unicim, já fez com os Epicons, e já fizemos também com a Simvexes. Acho que seria uma boa deixar talvez o convite aqui para o pessoal da terceira idade, se quiser fazer um temático com a gente. Não, chama a turma aí da dessomatologia e a outra turma... E vai longevidade. A longevidade, justamente. É. Se vocês quiserem fazer, acho que vai ser uma boa, que a gente faz durante 3 dias. São vários campos. Agora, o problema é o seguinte, uma pessoa da longevidade que nunca estudou uma avaliação consensiométrica, essa pessoa está furada. Está totalmente defasada. Ela já deve ter feito alguma coisa. Senão, como é que ela entra na longevidade? Como é que fica? Seria um balanço existencial da Conscius, né, também. Essa avaliação pegando ela é mais séria do que pele. qualquer um outro. É mais do que o do jovem que eu estava falando. Muito mais. Vamos pensar. Tem lógica? Fica o convite aí no ar, né? Valdo, seguinte, a pessoa ela completa a obra-prima, dessoma, e vai lá diante do evoluciório. O que acontece com... Ele vai fazer a programação, normalmente a pessoa que dá a ideia, ele... Não, a pessoa como não dá é que ideia. acontece? É a ficha que dá a ideia. A ficha a da pessoa ideia. não fala nada, é só escuta. Agora, eles sugerem depois da situação. Mas a ProEx, o próprio evoluciório que vai se basear na obra,
na obra-prima e na ficha também, lógico. Mas ele vai pegar essa obra-prima e vai discutir como que acontece. É o jeito. É isso? Olha, eu quero falar aqui para o verbete ser entregue até amanhã, sabe, Cristina? Você está aqui. Agora, a outra é a Maria Isabel da Conceição. Ela saiu com medo. Então, ó, já fica falando que a gente falou sobre ela aqui. Absência, inabsência, tá certo? Mas era o jeito. São só essas duas, não tem mais ninguém aí, você já observou bem todas as coisas? Ou está custando aparecer aqui, Ah, foi? Mas você tinha que me falar na hora que ela chegou, para eu falar em cima do lance. Professor Valdo. Sim. O que ocorre, por exemplo, que eu cheguei aqui na tertúlia e eu sinto um acoplamento, bastante exteriorização de energia. É assistência que está ocorrendo? É assistência que você está fazendo. Você deve estar ajudando muito essa turma aí. Não é? Muita gente extrafísica. Essa turma que está em torno de você, não. Todas são as santas e santos. Mas agora, extrafisicamente, tem gente que precisa. De modo que é por aí. O trabalho é esse. Mas é o pessoal que veio comigo? Ou como é que é? Isso eu não sei. É você que tem que examinar e ver. O grupo serva quase sempre tem relação com a pessoa que chegou aqui. Ele já mandou muita pergunta para cá e ele agora apareceu. Alto nível. Está fazendo força. E ele já está desenvolvendo as coisas bem. Isso aí mostra que você está com muita assistência. É aquilo que eu falei para você. Olha bem, isso é importantíssimo. Sim. Acabaram? Você vendeu tudo? Puxa vida, hein? Tá sério. Agora, ó, o Wagner está pedindo para mandar para ele 40 CD-ROMs. 40 CD-ROMs? Gratuitos. Tá certo? 40. Ele está precisando. Ele especificou tudo por que são 40. O povo está estudando. Agora, ó, é muito importante esse CD-ROM que vão para lá, porque isso aumenta aqui, vamos dizer, a qualificação dos questionamentos. Isso ajuda a gente. Agora, Valdo, o pessoal que depositou, teve gente que depositou agora essa semana e não mandou o comprovante para nós. Então, um recado geral aí, né? Quem fez o pagamento vai o comprovante. Tá certo. Muito bom isso. Vamos pensar. Professor, você queria falar? Eu queria responder ao João, quer dizer, eu não sou da diretoria do Longevitar, mas sou membro. Nós estivemos juntos com o colégio também de somatologia, o colégio invisível, e há também todo mês, uma vez por semana, nós fazemos um atendimento grupal de todo o grupo na OIC. A OIC faz conosco. E eu vou levar, então, o convite seu para o grupo. A gente agradece. É o máximo. Muito bacana. Muito obrigada. Muito oportuno. É isso? Tá. Eu espero que todo mundo de cabeça branca apareça lá. Tá certo? Eu ainda não tenho, mas vou chegar lá. Não, você tapeia bem. Obrigada. Por isso que não deixar você entrar na diretoria ainda. Quando você tiver cabelo branco, eles vão permitir, viu, Rosa? Agora, você queria falar alguma coisa? Parece há algum tempo. Eu não sei o quê. Você pode falar que você tem liberdade. É aquilo lá do evoluciólogo, mas eu não sei se já respondeu tudo, mas se tiver mais detalhes de agente diante do evoluciólogo com a obra-prima, o que acontece basicamente. Não, você já pensou? Você vai chegar na frente dele. Então ele fala assim, olha, foi muito bom, você conseguiu tudo, agora vamos ver para frente. Aí você aproveita e fala assim, então eu vou pedir ao senhor para me dar uma observação, fazer observação. O que o senhor acha que eu posso melhorar daí para frente?
Ele vai dar, às vezes, alguma dica. Essa oportunidade vocês não devem perder. Perante qualquer consciência dessa, faça alguma pergunta para ele avaliar o seu trabalho. Sempre ajuda a pessoa. Avaliação do seu trabalho. Não perca oportunidade. Seja um evoluciólogo, um serenão, seja quem for que aparecer, pergunte para ele. Tem chance de você me falar de alguma coisa? Tal? É hora. Mas pelo que eu vi, o que é mais importante é a ficha. Até do que a obra. Mas essa você não precisa falar, porque já sabe. Já sabe. Então ele já vem com ela na ponta da língua, na paralíngua. De modo que o processo é você perguntar o que é que ele pode, às vezes, sugerir, ampliar, dar uma ideia. Isso aí é muito importante. Diante dele, ele é bom, tem que ser um bom perguntador, então. Um bom interrogador. É isso? Questionador. Perguntador. Valdo, você também fez o verbete meta-existencial final. Esse verbete com o de hoje são bastante próximos, né? Como é que você faz essa diferenciação aí, mais especificamente, da autorresolução derradeira e a meta-existencial final? A meta-existencial final, você precisa de saber dela já na Assindex. A diferença é enorme. É um extremo jovem com outro extremo maduro. É a saída. Não tem lógica? Lógico. O problema é esse. Agora, a meta existencial final, nós já debatemos aqui, já? Está aqui também na remissiologia nossa. Tá. É que tem alguns que ainda não foram debatidos. Isso. Eu ainda não vi quais são, porque às vezes eu já coloquei aqui, mas não sabe, nunca deu certo ainda. Mas então, o que mais? Professor, letra B? Eu estava vendo aqui, seria válido já ter, por exemplo, dentro da ordem de prioridades, essas coisas para poder organizar, para priorizar, porque assim, isso aqui é algo que se vai avaliar já num momento evolutivo, na maturidade, já, digamos, na terceira ou quarta idade. Sim. Né? Não seria bom, por exemplo, ter essa avaliação em tempo integral, porque chegar lá, isso vai fazer parte do funcionamento. Quando você vai pensar na meta final, você vai pensar em tudo que tem para chegar até nessa meta. Então, o ideal para isso é na Sindex. Certo, não, mas em relação à autorresolução derradeira, por exemplo, não precisa ser um momento específico, né? A pessoa já está com isso avaliado. É aquilo que falta. A pessoa já vai saber, é aquilo que falta. É o que você deixou para trás. Essa bem é diferente. Se está fazendo um acompanhamento, já sabe o que é. Então é a turma de mais um ano de vida, é a turma da Elizabeth, ela não está aí hoje. E também é válido para quem recebe, por exemplo, uma notícia de que está com câncer e que vai ter, olha, mais 2 anos de vida. Tudo isso, é o acidente, é a doença grave, é o processo intempestivo qualquer, é o contingenciamento inesperado, inopinado, que a pessoa não estava aguardando que aquilo aconteceu. Então, a gente tem que seguir aquela orientação oriental. Você tem que viver como se fosse viver 500 anos, cuidando do seu corpo. E tem que viver cuidando da sua vida e do seu corpo como se fosse dessa mais. Essa aqui é a orientação que eles dão. É o caminho mais certo. E eu chamo isso aí, tem vários nomes que eu uso e vários princípios. Um deles é hábitos sadios e rotinas úteis. Que hoje o povo todo já está usando. Todo lado. Hábitos sadios e rotinas úteis. Quem criou fui eu. Isso aí é o básico da vida da gente. Pensa nisso. Hábitos sadios, rotinas úteis. E esses hábitos podem ser mais sadios, essas rotinas podem ser mais úteis. Tudo a gente tem que estudar. Está na mão sua, para ver como é que fica. Tá certo? Professor, a questão chave do verbete, na minha opinião, é essa, né? Você, até na questionologia o senhor colocou ali, ó. Você prepara dia a dia
a época das autorresoluções derradeiras, então a questão do verbete já é preparar esse processo mesmo desde já, né? Desde o mais cedo possível. Já definiu a própria mega GESCOM? Vamos pensar. Qualquer coisa o Arlindário te ajuda. Tá certo? É porque você não deixar para pensar somente lá, né? Já vai preparar esse momento. Não deixe para daqui 5 minutos aquilo que você pode fazer nesse minuto. Esse é o caminho da vida. Né? É o jeito. O que mais que tem por aí? Quem é que está com o microfone? Tem mais gente? Como é que nós estamos? Principalmente a coordenação dos inversores da Invex, eles têm estado assim, muito com a gente. O Flávio Amaral, através dos debates, eu tenho representado o Longevitar, a Evolucim, e tenho estado muito junto com eles. E eles têm muito interesse em compartilhar toda a vivência deles e trocar com a gente do Longevitar. Eu acho isso muito interessante, né? Eu sempre falei o seguinte: todo inversor tem que ter conhecimento dos reciclantes. E todo reciclante tem que ter conhecimento do mecanismo e do arcabouço da vida do inversor existencial. Então, uns compreendendo os outros é muito bom, não só para essa vida, mas para a próxima vida. Uma pessoa que é reciclante hoje, e foi só reciclante, nunca foi inversora, ela vai querer ser inversora na próxima. Então é muito importante que ela já saiba quais são os princípios que ela tem que seguir para acertar nesse caminho. Isso é muito importante. Eu também convido a todos que possam também participar da Evolucim e do Longevitar, porque são situações, são etapas de vida que todos nós passamos. Então, nós não pulamos, né? São estágios. E essas todos são devem ter conhecimento. Cronêmicas. Então, isso é muito importante que a gente trabalhe. Evolucim, Invex, Longevitar. E tem a dessomatologia, essa é a 4ª. Então. Aí, às vezes, me perguntam, Rosa, por que você está em todas? Lógico. Eu queria ter até mais tempo, que meu dia fosse de 48 horas, para que eu pudesse fazer esse ciclo, né? Da Evolucim até a dessomatologia, ou seja, da ressoma à dessoma, né? Não, então, e a sua filha lá, ela já está aprendendo tudo. Está rindo aí de você. Minha filha é adotiva. Você está falando. Isso é importante. Professor, aproveitando que o senhor falou nela, ela está interessada, o senhor falou ontem uma profissão e ela ficou super interessada. Então ela quer, assim, tomar conta de cachorros, quem tiver, assim, ela tem muito carinho com o meu cachorro, ela dá banho, ela limpa. Então quem tiver interessado em alguém para cuidar do cachorrinho, ela pode contactar com ela. A Laura conhece todo mundo que precisa dessas coisas. Tá bom, fala com a Laura. Tá bom, obrigada. A Laura dá um banho de loja nela sobre a isso aí, eu quero que ela aprenda mais algumas vivências, né, sobre esse cuidado. Né? Vai ser bom. Obrigada. É ótimo, muito positivo. O que mais que está? Que nós já temos ainda alguns minutos finais aqui. Estamos na reta final da história. Eu então vou ler aqui. Dessas 20 autorresoluções, as derradeiras, aquela que nós não falamos. Acrescentamentos proexológicos. Isso aí é da Apex. Agora, autodomicílio, autorrevezamento multiexistencial planejado. É o 05. Esse é o geral, para todo mundo. Bom humor pessoal, permanente. Esse aí é que é o sério. Então, você é o velhinho ranzinza ou é o velhinho tipo que todo mundo quer ser seu afilhado? Né? O check-up periódico, isso aí é necessário, o tempo todo. Os detalhamentos conscienciométricos finais que nós já falamos. A esteira aeróbica,
exercícios físicos regulares. Se a pessoa não puder andar na esteira, então dá um jeito. Igual aquele meu amigo que está com 45 anos e não pode andar na esteira. Então ela arranjou um outro negócio lá, tipo bicicleta, um negócio lá que tem, que ele pode fazer os exercícios. Porque não precisa de pisar. Não precisa de pisar, é elíptico, né? Agora, tem a família nuclear, o testamento. Tem os fármacos pessoais, os complementos alimentares. É a caixinha de plástico. O jubileu profissional. Essas coisas que aconteceram comigo. A Max Morex pesquisada. Os mega desafios derradeiros. Esse aí, se a pessoa tiver problema, ela vai lá e conversa com vocês da Apex. Que a Apex mostra. Onde é que tem lacuna? Não, está faltando aqui. Agora, posturas para procedência evolutiva, que é aquela que nós falamos. A previsão da próxima vida, uma previsão realista. As possibilidades ou potencialidades disso. A sementeira final, a interassistencialidade e a docência. Você pode aprofundar isso? Não me enterre agora, não faça a cremação agora, deixa eu dar a última aula lá. É isso? O cara, a docência. Ainda tem um argumento que eu não dei, espera. Agora, a terceira idade, laboriosa, as últimas determinações. E a vida organizada, definida sem feriados e dias santos. A vida organizada é essa minha, que eu dou as aulas todo dia e não tem dia santo nem feriado. Tá certo? Todo dia para mim é dia útil. E tem vários de vocês que estão sendo obrigados a ter todo dia como dia útil. Vocês não estavam acostumados com isso e agora estão. Eu não vou falar os nomes, mas são aqueles que a gente vê aqui todo dia. Os habituês, os assíduos. Voltando à questão da sementeira final, você pode aprofundar um pouquinho mais isso aí? A sementeira final é o seguinte, nessa ocasião, a pessoa já tem, se ela fez um pé de meia, as coisas dela toda, ela está na fase do testamento, como nós falamos. Essa sementeira final, às vezes, tem envolvimento com o testamento. Como é que ficam os problemas dela? O que ela está prevendo? O que seria melhor fazer uma aplicação dessa história? Então, o estudo é importante aí, a sementeira final. E é o processo de tudo de bom que ela pode fazer. Agora, não é só a docência, é a TARES, a interassistencialidade. Aquele caso lá da sua amiga lá de Uberaba, já de idade, que quer vender a casa para poder ajudar a família. Ela já está tendo isso. Né? Não é bem só a família, não. Parece que o processo dela é uma outra pessoa. Ela quer ajudar, está precisando. Então veja, aqui tudo já é uma visão. Ela vai para uma casa menor. Menor para poder ajudar. Ela é terrível, ela está vendo os detalhes de tudo. E outra coisa, ela está com 90 anos. 90 anos. Isso é fora de série. Não tem filhos. Entende? Ela é solteirona. Isso é muito sério. Pensar nisso. Agora, aqui está falando de sementeira, né, Valdo? Então é questão de você... Agora, até um certo ponto, essa nossa amiga, ela não fez curso intermissivo. Ela está vivendo o curso intermissivo, cada vez as coisas. Ela solteira. Presta atenção. Até um certo ponto, eu digo para você, até que ponto que ela é inversora? Tudo é um caso para se estudar, consciente. Ela sabe o que está fazendo. Ela renunciou a muita coisa na vida dela para fazer isso tudo. E outra coisa, ela está tranquila. Você notou que ela não é revoltada contra nada nem ninguém. 90 anos, tranquilíssima. Dando uma lição para todo mundo. Isso é impressionante você pensar. A lucidez dela, as coisas todas, tudo encaminhado. Agora, eu que a conheço, você está entendendo? Há 70 anos eu sei que o negócio é sério.
Eu já vi o exemplo dela há 70 anos. Seria bom o pessoal da Sinvex, de repente, entrevistá-la, né? Se ela vem aqui, eu falei isso. Se ela aparecer por aqui, você precisa fazer isso, querido. Tem que perguntar. A turma toda perguntar. Uma pessoa nessa idade, o que vai acontecer? Você lembra uma vez que nós estávamos na Glória, que eles trouxeram uma senhora de 90 anos, que eu falei para a turma fazer pesquisa? Você lembra dela? A senhora forte. Tinha 90 anos naquela ocasião. Minha conhecida. E a turma da Sinvex andou fazendo. Era sua professora? Foi sua professora? Não, é outra pessoa. Essa era conhecida que fazia assistência. Ela está com 90 anos. Ela apareceu lá. A turma fez uma opção de pergunta para ela. A gente tem que aproveitar com quem a gente convive. Saber o que quer que se passa, porque são os compassageiros evolutivos. As amizades raríssimas, elas nascem através dessas observações. E outra coisa, é através dessas observações também que você exclui as amizades ociosas. Então, de um lado e do outro, você pode tirar proveito e vantagem nisso tudo. De maturidade, de conhecimento, de cognição. Então, é um caso para se pensar seriamente. Vale a pena. É o caminho. É o jeito. Agora, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 61 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 27 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje: o Alex sobre o curso prática da tridotação na INVEX, o Igor sobre a pesquisa da TENEPS, a Daiane, Escola do Parapsiquismo, e o João Paulo sobre Consim Cobaia. Antes com vocês, o Eduardo sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Eu acho que o nosso recado durante a tertúlia, algumas pessoas não ouviram com o problema no microfone. Nós encerramos, então, as vendas dos kits da enciclopédia, foram vendidos todos os kits. A única questão que a gente está pedindo, por gentileza, as pessoas que fizeram depósito no banco, na agência do Banco do Brasil, na conta 44 mil, que envie para nós um e-mail com o comprovante. Se vocês já enviaram e já receberam o nosso ok, tudo bem. Mas tem algumas pessoas que depositaram, tem depósitos que não foram identificados, e a gente precisa identificar esses depósitos. Por gentileza, então, envie para nós por e-mail uma cópia, um comprovante aí digitalizado do seu depósito no valor de R$700, tá ok? A gente precisa fechar essa contabilidade aqui ainda essa semana. E lembrando que na segunda-feira, dia 29, está prevista a chegada do último lote das 50 enciclopédias, tá? Aquelas pessoas que compraram a enciclopédia, que moram fora de Foz do Iguaçu, o nosso convite é para que venham a Foz do Iguaçu participar de alguma atividade agora, no final do ano, para poder então levar a sua enciclopédia devido ao peso, que é em torno de 25 quilos, tá? Mas se a pessoa quiser, a gente pode remeter pelo correio sem nenhum problema, tá ok? Divulgando aqui então o nosso laptop, nós vamos sorteá-lo no próximo domingo, dia 28 de novembro. É um Lenovo, aqui só para passar a configuração para vocês. Ele tem o processador Intel, tem 1 GB de memória RAM, o HD de 160 GB, tem uma tela de 10.1, tela de LED com web câmera e uma bateria de 3 células. Tá? Então é uma máquina bem potente aqui para quem quer vir ao tertuliário, digitar, estudar. Ele já tem o tamanho otimizado aqui para a cadeira, então já foi feito para tertúlia esse laptop. Ok, gente? Então, dia 28 de novembro, quem que participa? Todos que renovarem a sua inscrição, que fizerem a sua inscrição pela primeira vez, e aqueles que já são amigos desde 2008. 2008, 2009 e 2010, tá ok? Obrigado. Boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso Prática da Tridotação na INVEX. Este curso trata-se de uma imersão para o desenvolvimento da intelectualidade, do parapsiquismo e da comunicabilidade dos alunos. São ao todo 32 horas de atividades, dentre elas a leitura heterocrítica da história humana. Leitura heterocrítica de uma personalidade importante. No caso, vai ser o Leonardo da Vinci. Este curso, ele visa a identificação do saldo evolutivo pessoal nesta vida até o momento.
Afinal, haverá o planejamento das recins necessárias para o desenvolvimento da trilotação consciencial. Esse curso vai ocorrer do dia 20 a 23 de janeiro, no Rio de Janeiro. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar novamente a pesquisa online sobre a TENEPS. Agora, no final do ano, nos dias 20, 21 e 22, vamos ter o Fórum da TENEPS aqui no Discernimento, e nós vamos apresentar os resultados parciais desta pesquisa, ou seja, vamos apresentar alguns dados já em cima dos formulários que já foram entregues. A gente gostaria de lembrar que o prazo para preenchimento do formulário online é até final de junho de 2011, então nós ainda temos ainda aí um pouco mais de 7 meses para a participação da pesquisa. Mas nós solicitamos a todos os praticantes da TENEPS que preencham esse formulário o mais brevemente possível, para que a gente possa obter aí uma representatividade maior nesses dados. A partir de todos esses formulários, nós vamos elaborar aí um trabalho minucioso de compilação e apresentação aí de hipóteses dentro do âmbito da TENEPSologia. Então é muito importante que todos os praticantes da TENEPS participem. Aqueles que vão iniciar a TENEPS dentro desse prazo, podem iniciar a TENEPS e em seguida preencher o formulário. Não tem problema se a pessoa é iniciante de pouco tempo. Isso também vai contribuir para a gente ter uma maior cosmovisão de todos os casos. Ok? Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, eu estou aqui para falar sobre a Escola do Parapsiquismo. Então, a escola consiste num programa de desenvolvimento do parapsiquismo de longo prazo. E inclui atividades fixas e atividades optativas. As atividades fixas acontecem nos meses de janeiro, julho e dezembro. E as atividades optativas Alô? Voltou. Aí as atividades fixas são janeiro, julho e dezembro, e as atividades optativas são escolhidas pelo aluno, que monta a sua grade curricular de atividades conforme a sua necessidade e o seu interesse. Entre essas atividades optativas, nós temos as aulas teóricas sobre diversos temas, como, por exemplo, reeducação parapsíquica, metodologia científica para estudo do parapsiquismo, clarividência, ectoplasmia, entre outros temas, que vão ocorrer uma vez por mês, ao longo de 12 meses de trabalho. Então, para mais informações, basta entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, venho falar em nome da Consus sobre o curso Consim Cobaia, que a partir de dezembro será mensal. Vamos ter a primeira versão agora no dia 4 de dezembro. Se você gostaria de participar, se você nunca participou ou se já teve experiência com a técnica do Consim Cobaia, o convite está feito, vale muito a pena, é um campo interassistencial, onde vai aumentar o nosso autoconhecimento através das heterocríticas. A gente vai começar a perceber e ver os nossos pontos cegos que as outras pessoas veem e nós não conseguimos ver. Então é um campo muito rico e muito interessante. Quem quiser participar, as inscrições estão no CAEC. O preço é R$ 60. Quem quiser ainda pode parcelar. R$ 60. Vai ser no dia 4 de dezembro. O curso é uma tarde, demora das 3 da tarde às 8 da noite, de 15 às 20. E mais um aviso da Consus, no dia 27, todos os participantes, alunos que fazem os cursos regulares com a Consus, estão convidados para fazer uma confraternização, onde a gente vai ter a dinâmica do Consim Trafor, que nós já realizamos há 2 anos atrás e vamos voltar a realizar agora. Então vai ser no dia 27, é uma atividade gratuita, quem quiser pode ir participar. E fica o convite, vai ser aqui no CAEC, dia 27, a partir das 8h45 da manhã. Tá? Muito obrigado. Foi eleito verbete agente confluencial com 21 votos, a especialidade Confluenciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.